E aí, envelopador, beleza? Como é que vocês estão? Hoje eu quero vir compartilhar com vocês, neste vídeo, como dar aquele acabamento nessa carenagem, todos os cortes de alívio que é preciso dar para se prevenir os problemas futuros que venham acontecer. Então, se você acha que você vai adesivar uma carenagem como essa e não vai dar nenhum corte de alívio, eu acredito que você possa estar enganado. Porque não adianta fazer um envelopamento e depois o material tá dando certos defeitos, porque precisa de uma leve dilatação. Então, se você quiser se prevenir para que não aconteça com você, assista esse vídeo até o final e veja que é tão fácil fazer uma instalação de uma peça como essa, como qualquer outra. Não deixa de se inscrever no canal e deixar aquele like e o seu comentário para nos fortalecer e ajudar a trazer conteúdo cada vez melhor e ajudar esse mercado do envelopamento sempre tá em alta, né? Com altos profissionais de alta qualidade. Esse é o nosso intuito aqui, compartilhando ideia e formas de fazer envelopamento. Bora lá, pessoal, entender como fazer a instalação de um painel da Titan ou da Fan mesmo. Você pode usar a mesma técnica ou parecida, você vai apenas ajustar algumas coisas diferentes. Esse painel que você está vendo, eu cortei o material, foi 35 por 35, mas tem que ser maior porque ele é mais pontudo. Tem que ser 40 por 35 para trabalhar. É um jateado black da Altac. Esse material tem um sistema Y-Flow, mas eu prefiro fazer sem o sistema o Y-Flow, né, sem o 3.0, porque o material tem mais estabilidade. E para as peças que tem muito friso, fino, tem muita triangulação, é ruim. Por que no sentido de é ruim? Mas não é técnica que você não sabe instalar, não. O material ele tem um taque menor da aderência, por mais que a cola seja a mesma ou seja um pouquinho mais forte. Mas aquela gravação faz com que diminua o taque dela. Então prefiro que seja um material sem o sistema para fazer a instalação. Dá para fazer? Dá, mas aí você vai ter que ter mais cuidado para instalar. Eu inicio a instalação por essa parte frontal, acima da lente do visor. E um painel, como algumas outras peças, eu começo ele do centro para as extremidades. Como no caso de uma moldura dessa do painel, o centro dele é vazado por conta do visor, nós vamos primeiro contornar a borda do visor e aí fazer aquele sistema de expansão. Expansão que eu falo é quando você inicia do centro para as laterais gradativamente. Eu não vou só fazer a instalação para a parte de cima ou instalação só para as laterais ou só para a parte de baixo. Eu tenho que fazer gradativamente, então eu vou arrodeando conforme a necessidade do adesivo. Tem que fazer dessa forma porque o material tem alguns lugares que tem ponto de tensão, outros tem ponto de acúmulo, e você tem que fazer essa distribuição do adesivo. Se você já trabalha no segmento, você vai entender o que eu estou falando. Mas se você não trabalha, está entrando, tem pouca experiência, essa é uma peça que aparentemente ela apresenta um grau de dificuldade, mas se você começar a instalar, você pode fazer até aleatoriamente e com o tempo você vai entender como fazer a forma correta. Tem que botar na prática para você ver o que é que o material vai fazer e da forma que você instalou. Como tudo na vida, você tem que fazer um teste. Todas as peças que a gente vai envelopar, quando é a primeira vez, por mais que você tenha experiência, você vai fazer a sua técnica de instalação, mas só o tempo vai dizer se aquela técnica está correta. Então tem certas coisas que você vai corrigir e aí até chegar à perfeição. É caso de uma peça dessa. Então pega a carenagem, bota ali na perna, começa a fazer a instalação, trabalhar, entender o que é que o material está precisando, se é distribuição, se é quebrar resistência, para que o adesivo vá se adaptando a várias formas da peça. Uma carenagem como essa, ela tem cada cantinho, tem uma forma diferente de instalação. É igual a carenagem da Pop com uma proporção menor, que dá o mesmo trabalho
de uma carenagem grande mesmo. Essa carenagem que saiu mais nova, da 2022, que esse painel já é um pouco diferente, já tem um grau de instalação diferente também. Então, para cada peça, você vai ter que fazer a instalação adequando a sua técnica àquela carenagem. Por mais que você pegue, o cara dizer, mas é o painel. Não, cada painel tem uma forma de instalação, tem um tempo que leva para fazer e você tem que botar isso na ponta do lápis. Essa parte aí, que é onde passa os cabos da moto, cabo de freio, cabo de embreagem, algumas partes de fio, eu desço até lá embaixo. Só que ela tem a primeira quina, que se você fizer só até ali não dá pra ver a parte de baixo, fica até um acabamento bem disfarçado. Eu desço até embaixo, só que eu dou um corte de alívio para o material não criar uma bolha subindo. Ajuda e muito para que eu não venha refazer um retrabalho. E eu digo para vocês, pessoal, bota aí no seu dia a dia. Pede para o cliente com 3 dias fazer vir na loja, na sua loja, fazer uma revisão do envelopamento, porque esse feedback para vocês é muito importante. Vocês vão saber que o que você fez de instalação não deu nenhum defeito, então você sabe que ali está correto. Pega esse compromisso com o cliente para que vocês entendam que a técnica de instalação está correta, porque na maioria das vezes o cliente só vem quando tem algum defeito para corrigir, mas aí você pede para ele trazer mesmo assim. Com 3 dias traz a moto, ou com 5 dias traz a moto, para a gente revisar, analisar se o que a gente fez foi tudo correto, porque isso vai lhe ajudar muito no seu dia a dia. Você fez uma carenagem como essa aí, o cliente tem a acessibilidade de ir, dar uma passadinha rápida só para você conferir, é fundamental. Você vai saber que aquela instalação que você fez, da forma que você fez, está sendo certa, porque se o cliente voltar só quando tiver o defeito, você nunca vai saber onde você está errando, quer dizer, você vai saber onde você está errando, porque vai chegar lá o defeito, mas e quando você acerta? Você vai saber? Não, porque aí você não vê a correção, né? Então faz isso, pede para o cliente vir para você fazer essa conferência. Essa parte de cima ela é bem fininha, o adesivo não tem como virar para dentro, então eu só corto as brechinhas das travas. Já no restante da carenagem eu viro, onde tiver borda realmente para dentro, é o que eu falo. Virar o material para mim é prevenir que não seja danificado por um mau uso, entendeu? A carenagem de moto, ela geralmente, às vezes ela trabalha encaixada. Se você corta na borda e essa carenagem ela está encaixada, a própria vibração da carenagem vai fazer com que ela empurre o adesivo de volta. Eu já vi muito isso acontecer, sabe onde? Na rabeta, a traseira, aquela rabeta do meio. Você faz a instalação, aí você vira, mas vira bem pouquinho, só a bordinha ali. A moto, ela é tão justa, a carenagem, que só no balançar o material vai vibrando e empurra, fica um beicinho aparecendo. Aí você tem que fazer a correção, só que o que acontece? Essa correção às vezes não dá para fazer, você tem que fazer a substituição da peça. Aí fica chato, você vai perder tempo, vai perder dinheiro por uma coisinha que você poderia ter prevenido. Então é isso que eu falo do feedback, você vê o que na próxima moto que você vai fazer e o que não fazer. Olha o quanto que eu aqueço para instalar essa parte aí de baixo, é onde eu falo, onde passa os cabos. Essa parte de baixo, ela é mais complicada para fazer essa instalação nesse cantinho aí, porque não tem tanto material para distribuição. Então aí é aquela coisa, você vai dar calor mesmo até quebrar. Nesse caso aí para baixo o material abre brilho, mas aí não dá para ver. Essa parte de baixo fica realmente ali por baixo da mesa, não interessa tanto. Na realidade não existiria nem a necessidade de ir até lá. Mas aí eu só faço mesmo, porque eu já estou, como diz a história, no meio do caminho. Então para deixar um pouquinho mais embaixo, eu acabo distribuindo. Se você não conseguir direcionar material no começo para esses cantos, ele fica com mais tensão e fica mais complicado para que o material estabeleça. Então aí quando chega bem no finalzinho, realmente eu aqueço para valer, como diz a história, para dar aquela queimada, com uma quebra de memória realmente.
que aí eu tô vendo se o material vai voltar ou não. No painel eu faço a mesma coisa, aquecer bem, deixar ele bem molinho, para chegar lá dentro mesmo assim da borda e fazer a viração do material, para que não aconteça nenhuma dilatação. Eu me sinto mais confiável quando o material está agarrado realmente para dentro, porque eu sei que ali é como se fosse uma mão segurando, estabilizando. O material não chegou com resistência nesse lugar, mas é preventivo. Preventivo para mim vale 100% a pena, para não correr nenhum risco. Outros materiais que eu faço envelopamento dessa moldura do painel é com aqueles madeirados que a Imprimax tem, a Altac também tem, o Decor. Ele tem uma cola bem agressiva, dá para fazer também, dá para deixar um design bem diferente e que fica bem bonito com o efeito madeira, que o pessoal quando procura geralmente às vezes quer dar um destaque na moto e utiliza um adesivo madeirado. No caso de um adesivo madeira Decor, é primordial fazer os cortes de alívio e deixa um destaque bom, deixa bem bonito o painel. Se você for trabalhar com um adesivo madeira, adesivo de cor, que não seja preto, mantenha um padrão de acabamento, porque quando você fizer os cortes de alívio, o cliente não vai achar estranho, né? O preto tá aparecendo, porque não tem como você conseguir fazer a instalação e não dar nenhum corte de alívio, a não ser que você queira realmente o material ficar com aquela dilataçãozinha, que a gente já está adaptando o material que não é apropriado, mas que dá para fazer. É muito hábito do envelopador utilizar adesivos que não é adequado para aquilo, não é projetado, mas que a gente consegue, pela técnica que trabalha, fazer a instalação daquela determinada carenagem com outros adesivos, e isso nos permite, né, com a questão de triangulação, ação de calor, fazer essa instalação. Então mantenha um padrão que vai dar super certo. É um visual que fica muito bacana, eu gosto de ver. Na minha moto eu não uso, minha moto é original, o preto, mas é que fica com aquele destaque, né? Principalmente quando o cliente é aquele cliente que na moto dele é mais neutra e ele queria só um realcezinho para ele mesmo, tá vendo ali bonito. A gente consegue fazer esse acabamento que você tá vendo aí, ó, em qual lugar eu corto o adesivo. Então, daí para baixo não tem cabo que veja, né? Na realidade, quando começa a descer, os cabos já começam a quebrar toda a visão do material. Mas aí eu corto nessa distância, que eu sei que não vai aparecer de jeito nenhum onde foi feito o corte do adesivo. É isso aí, pessoal, mais uma dica que eu posso passar para vocês. O que eu posso lhe dizer é que bote em prática realmente, treine, que isso que vai valer a pena. E quanto mais você praticar, mais aperfeiçoar a sua técnica, mais agilidade você vai ter. Quanto mais treinamento puder fazer, melhor. Lembrando que para adesivar uma carenagem dessa, eu trabalho com um soprador na velocidade mais lenta e que ele mais aqueça. E a outra coisa é trabalhar com aquele bico fino para direcionar a temperatura que o adesivo realmente precisa. Isso vai ajudar demais. Com adesivo madeirado, você trabalha com a temperatura que às vezes até o dedo para encostar realmente incomoda, por ele ser bem grosso, né? A outra coisa que eu lhe dou de ideia, se você puder comprar essas ferramentas de acabamento, que é para esses cantinhos, esses detalhes, compre pelo menos umas 2, 3, se conseguir importar, importe, compre na Shopee, porque nessas carenagens você vai precisar muito dessas ferramentas. Não tem como você trabalhar sem ela, só com uma espátula para fazer um acabamento que deixe perfeito e só utilizando a espátula normal. Tem que ter essas espátulas de acabamento. A gente acha que é besteira, mas quando você começa a usar essas ferramentas, você vê o quanto que ela é útil para o dia a dia. Essa é as dicasinhas que eu estou deixando hoje por aqui. Como vocês viram aí no vídeo, é dessa forma que eu faço essa instalação. Eu também consigo fazer ela com esse cantinho aqui inteiro, mas para mim não vai fazer diferença porque não vai ter campo de visão.
mas deixa um acabamento top, protege. Se for material madeira, você vai fazer do mesmo jeito. Vai ficar aparecendo algumas linhas, mas é normal. A peça ela não permite que você consiga fazer. E não adianta também você fazer a peça, deixar bonitinho, mas quando você entregar ao cliente, o material ter alguma dilatação e você precisar fazer acabamento. Eu penso dessa forma. Eu prefiro deixar o acabamento no meu padrão e liberar para o cliente, que a partir dali o cliente vai saber que é aquele tipo de acabamento que eu faço e ele se acostuma com a sua instalação. É uma coisa que você tem que fazer. Ah, não é porque Cicrano faz assim que você tem que fazer, não. Mantenha o seu padrão de qualidade para deixar o acabamento topado mesmo.